O tema é o beco sem saída. O beco sem saída. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Êxodo 14. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, tá? Logo depois de Gênesis, 14, a partir do versículo 1. Diz a palavra do Senhor. 14, 1. Diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele vos acamparei junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra? O deserto os encerrou? Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó seu carro, e tomou consigo seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram os egípcios todos os cavalos, carros de Faraó, e os seus cavaleiros, seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios viam atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morrêssemos no deserto? Por que nos trouxeste assim, fazendo sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que servamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornarás a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, ó Deus, pela tua palavra. E peço nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Queremos ser abençoados pela tua voz, Senhor. Que cada coração que está aqui nessa noite esteja totalmente aberto e sensível, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para falar. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, eu acredito que quase todos os irmãos, se não conhece esse texto, conhece o que vem após esse texto, que fala sobre a abertura do Mar Vermelho. Né? Até as crianças sabem, né? Se você falar, muitos viram os 10 mandamentos, né, onde o Mar Vermelho se abriu. Esse texto que nós lemos antecede ao texto que fala sobre a abertura do Mar Vermelho, a passagem pelo Mar Vermelho. Aquele povo, aqui está se referindo ao povo de Deus que saiu do Egito. E tudo que esse povo passou ali nesse texto foi para que o povo de Deus fosse provado e que o nome do Senhor fosse glorificado. O Senhor nos permitir que passe por provações não quer dizer que Deus não nos ama. E eu sempre já falei aqui, nós não somos provados para sermos reprovados, nós somos provados para sermos o quê? Aprovados.
O diabo vem com a tentação é para fazer cair. A aprovação não. O Senhor, com a sua onisciência, sabia que ali o povo precisava de... Sabe aquele que você precisa de alguma coisa para ativar a sua fé? Eles estavam no início de uma jornada. E precisava que algo acontecesse no início da jornada. E para eu falar sobre o que aconteceu aqui, existe um contexto. O povo de Israel entrou no Egito através de José. Né? Os irmãos que conhecem a história de José, como governador, trouxe seus irmãos, trouxe seus familiares, e assim o povo de Deus entrou no Egito. Só que o povo começou a crescer muito no Egito, e nisso eles foram escravizados. E durante 430 anos, esse povo ficou como escravo no Egito, sofrendo como escravos no Egito. E a palavra de Deus fala que Deus aparece a Moisés e fala assim: olha, eu ouvi o clamor, eu vi o sofrimento do meu povo. Da mesma forma, nós somos povo de Deus. E quando nós clamamos, quando nós estamos passando por luta, Deus vê o nosso sofrimento, o Senhor ouve o nosso clamor. E aqui, quando Deus foi chamar Moisés como um libertador, foi porque Deus viu o clamor daquele povo que estava escravo no Egito. E se muitos não sabem, o Egito simboliza a nossa vida sem Deus também. Quando nós saímos do Egito, simboliza quando nós fomos tirados desse mundo. E o Senhor nos tirou desse mundo. E aquele povo ficou 430 anos, Deus chama Moisés. Moisés não sabe como vai libertar o povo, e Deus vai lá, dá estratégia, diz: ó, quem vai tirar sou eu. Você é apenas um instrumento nas minhas mãos. Da mesma forma que todos nós que trabalhamos para o Senhor, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. O único que age é o Senhor. Não é pastor que cura, não é pastor que transforma, não é pastor que restaura, não é obreiro nenhum. Quem tudo faz é o Senhor. O único que fez alguma coisa, tanto é que Moisés disse assim: ó, o Senhor mandou libertar o povo. O faraó disse: não vai libertar. Eu não vou liberar o povo. Aí Moisés chega para Deus e fala assim: Deus, ele não quer liberar. É mais ou menos assim, o Senhor, aí que nós vamos ver. Aí começou a vir as pragas, a primeira, a segunda, e o coração de Faraó, ele sentiu o baque da praga que era lançada sobre o Egito, mas o coração continuava o quê? Endurecido. Até que na última praga, o coração de Faraó, ele disse: vai embora, mete o pé com esse povo, eu não quero mais ver esse povo aqui. E o povo sai todo alegre. Olha, o povo do Egito estava tão assim como aquele povo, com aquelas pragas que estava vindo sobre o povo, que o povo de Deus chegava assim e falava assim: ó, me dá tudo, olha, eu trabalhei muito tempo para vocês. E começou a pegar o ouro do Egito. E aquele povo, quando saiu do Egito, em direção à terra prometida, pensou: olha, vai ser só maravilha. Só que eles estavam indo para o deserto. Deserto é lugar de quê? É lugar de luta, meu irmão. Não é porque nós saímos do Egito, não é porque nós saímos do mundo que nós não vamos passar por momentos difíceis. Não quer dizer que nós não vamos passar por momentos de lutas. Mas no deserto, em todos os momentos, quem estava cuidando do povo? Era o Deus, o Senhor estava cuidando. Imagine, durante o dia, aquela nuvem, para que o sol, para que o calor não pegasse, à noite, uma coluna de fogo, para eles não sentirem frio. O tempo todo Deus cuidando, Deus dando alimento, Deus dando maná. O Senhor, então, durante o deserto, o Senhor cuidou a todo momento deles. Mas quando o povo saiu todo alegre, a Bíblia fala que o povo saiu todo alegre do Egito, e eles já estavam a caminho, de repente chega, Deus manda o povo retroceder e voltar
e acampar-se perto do mar, um lugar de risco. Era um lugar de risco. E Deus faz o seguinte, Deus vai lá, Faraó tinha liberado, Faraó tinha deixado o povo embora. A Bíblia diz que Deus foi lá e endureceu o coração de Faraó. E, cara, Faraó chegou para os seus oficiais e disse: que foi que eu fiz? Por que eu liberei esse povo? O povo estava aqui nos servindo, eu fui lá e liberei o povo. O que foi que eu fiz? E o Senhor endureceu o coração para que ele fosse perseguir o seu povo. Mas a palavra diz que é tudo aquilo para que o nome do Senhor fosse o quê? Glorificado. Aí que entra o título desse texto. De repente chega o exército, o povo estava acampado, e chega o exército, vem para pegar o povo. O povo ficou entre o exército e o quê? E o mar. Eles ficaram num beco sem saída. Para onde fugir? Para onde ir? E eu quero te dizer, muitas vezes isso acontece conosco, que muitas vezes nós ficamos em situações que você não vê saída. Eu acredito que todos os irmãos já passaram por situações que você olha e diz assim: eu não vejo saída para essa situação. Eu não sei o que fazer. Você fica perdido. Às vezes é dentro da família, muitas vezes na vida financeira, você tenta procurar uma saída e não encontra. Aquele povo, eles não conseguiam ver uma saída. Eles perceberam que eles estavam num beco sem saída. É como diz um ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre. Não tem para onde correr. E a Bíblia diz que aquele povo, eles levantaram os olhos, eles avistaram, naquele momento eles olharam para aquele exército que estavam se aproximando, e a Bíblia diz que eles temeram muito. Por isso que eu digo uma coisa: nos momentos de luta nós devemos olhar para o Senhor. O exemplo disso nós podemos ver, eu vejo dois exemplos na Bíblia, que nós devemos estar fitando os nossos olhos em Deus. A Bíblia mesmo diz para nós firmarmos os nossos olhos no autor da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Porque se nós olharmos para o problema, nós vamos temer. Um exemplo é Davi. Se Davi foi para enfrentar Golias, se Davi fitasse os olhos em Golias, ele ia ficar com medo, porque Davi era infinitamente menor do que Golias. Mas quando ele foi em direção a Golias, ele estava com os olhos fitados no Senhor. A mesma coisa Pedro. Pedro estava andando pelas águas, estava olhando para quem? Para Jesus. A Bíblia diz que quando ele começou a olhar para o vento contrário, o que aconteceu? Ele começou a ter medo e começou a afundar. E aquele povo, estava ali, Moisés dando as instruções, mas a Bíblia diz que eles levantaram os olhos, eles ficaram com muito, temeram muito. E eu preguei esses dias sobre medo aqui. O medo é normal, mas o pavor é uma arma maligna. Você sentir medo, nós estamos passando por uma pandemia, você sentir medo é normal. Nós somos ser humano, meu irmão. Aqui não tem super-homens. Eu fico até meio assim com aquele que diz que não tem medo. Porque tem gente que diz: não tenho medo não, aí não usa máscara, não toma cuidado. Eu sou corajoso. Aí, Deus, no início dessa pandemia, o que eu ouvi de gente dizendo assim: quem é crente de verdade não precisa ter medo, porque esse negócio não... Gente, nós somos sujeitos. Verdadeiramente nós temos um Deus que cuida de nós. Se estamos todos aqui é porque o Senhor tem cuidado, tem protegido o povo dele aqui, com certeza. Mas nós não podemos deixar o que o inimigo quer. O inimigo quer que o pavor tome conta do nosso coração.
E naquele momento, que foi o que aconteceu com aquele povo, o pavor tomou conta, eles ficaram desesperados, e tiveram duas atitudes, uma certa e outra errada. Qual foi a atitude certa? A atitude certa, a Bíblia diz que eles começaram a clamar ao Senhor. Meu irmão, você está passando por uma situação de perigo, sabe, a melhor atitude que você tem para fazer é clamar o nome do Senhor. Quando o povo estava lá no Egito, qual foi a solução? Foi o clamor. O próprio Deus falou: eu ouvi o clamor do meu povo. E qual foi a atitude errada desse povo? A Bíblia diz que eles começaram a murmurar. Era um povo que gostava de murmurar, meu irmão. E tem algo que irrita o coração de Deus, traz ira, porque a Bíblia diz, em outra situação, que quando o povo murmurava, Deus irou-se. Uma coisa que Deus não aceita do seu povo, sabe o que é? A murmuração. Eles começaram a reclamar, começaram a se queixar com Moisés. Para que Deus nos tirou do Egito? Nós estávamos tão bem lá que estava bem nada. Se estivesse bem, não chorava, não clamava, não sofria. Deus falou que eles estavam sofrendo lá. Mas naquele momento ali eles começaram a se queixar de Deus, começaram a se queixar de Moisés. Para que não tiraste de lá? Nós estávamos bem lá. Preferíamos estar lá servindo como escravos do que estarmos aqui para morrer no deserto. E eu quero te dizer uma coisa, vidas aqui podem estar passando pelo deserto, mas você não vai morrer no deserto. E outra coisa, deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Uma hora esse deserto vai passar, eu creio. É isso que você crê, que Deus quer que você creia nessa noite, que o deserto que você está passando vai passar. Então você não deve, como aquele povo que ficaram ali, murmuraram, começaram a reclamar, e por causa da murmuração desse povo, aquela geração não entrou na terra prometida. Olha como é sério a murmuração. Murmuração, o significado é queixar-se em voz baixa. Mas muita gente se queixa em voz alta mesmo. O povo que murmura é aquele povo ingrato, meu irmão. Não devemos ser ingratos ao Senhor. Devemos todos os dias sermos gratos ao Senhor por todos os feitos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Todos aqui são abençoados pelo Senhor. Não tem ninguém aqui que não é abençoado pelo Senhor. Todos aqui têm sido guardados pelo Senhor, e nós temos que agradecer todos os dias. Nós temos que confiar no Senhor. Aquele povo murmurou porque não colocou sua confiança no Senhor. Se eles verdadeiramente confiassem, eles não estariam murmurando. Deus já tinha se manifestado, eles esqueceram dos milagres que Deus já tinha feito, meu irmão. Eles esqueceram lá das pragas, eles se esqueceram dos livramentos, todos os livramentos, tudo aquilo que Deus tinha feito pelo povo, eles esqueceram. Muitas vezes, sabe o que acontece? Nós estamos passando por momentos de luta, esquecemos de quantas coisas nós já passamos, quantas coisas nós já vencemos, porque o Senhor nos ajudou. Então, verdadeiramente, nossa memória é muito curta em Deus. Nós não podemos ter a memória curta em Deus. Davi, quando foi enfrentar Golias, uma coisa que ele usou foi a memória dele em Deus. Ele falou assim: eu vou enfrentar esse Golias, eu vou enfrentar esse gigante, porque uma vez eu enfrentei um urso, porque queria pegar as ovelhas, eu venci o urso. Sabe por que ele venceu o urso? Porque Deus estava com ele. Outra vez ele venceu o leão. Sabe por que ele venceu o leão? Porque o Senhor estava com ele. Porque Davi não tinha força para vencer um urso, não tinha força para matar um leão, mas ele venceu em Deus. Mas quando ele foi enfrentar o Golias, ele lembrou-se, ele usou a sua memória em Deus. E é isso que Deus está falando. Use sua memória em Deus. Quantos livramentos, quantas curas, quantas coisas o Senhor já realizou na tua vida. E aquele povo, naquele momento, quando eles começaram a murmurar, eles esqueceram de tudo aquilo que Deus já tinha feito. E eles pensaram em desistir.
Muitos, quando começam a passar por lutas, começam a pensar em desistir. Meu irmão, não podemos desistir desse Deus. Não podemos. Não é porque estamos no deserto que vamos desistir do nosso Senhor. Irmão, se vamos nos entregar. Naquele momento queriam se entregar. Nós não vamos nos entregar, meu irmão. Nós vamos perseverar nesse Deus. Imagine quando estava o coração daquele povo. Mas no meio daquela angústia, no meio daquele desânimo do povo, imagine, milhares de pessoas, tudo desanimado, tudo murmurando. Aí de repente vem a palavra de Deus através de Moisés. Por isso que é importante, nós precisamos da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que traz ânimo para os nossos corações. Por isso que é importante mesmo durante a pandemia estarmos na casa do Senhor. Porque nós precisamos receber a palavra de Deus nas nossas vidas. E veio a palavra de Deus através de Moisés para aquele povo. Imagine o povo passando ali desanimado, pensando em desistir, pensando que acabou tudo. Porque tem horas na nossa vida que nós passamos que você pensa, acabou tudo. Às vezes é no relacionamento, às vezes é na saúde, às vezes é na vida financeira, acabou, não tem jeito. E o Senhor está dizendo, tem jeito sim. E foi o que Deus usou Moisés. Moisés disse, primeira coisa que ele falou, não tema, vocês não precisam ter medo. E é o que o Senhor está falando para nós nessa noite. Está tendo uma pandemia, sim, nós vamos nos cuidar, mas o Senhor está nos falando, não precisa ter medo. Segunda coisa, aquietai-vos. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer? Calma, acalma o teu coração. Muita calma nessa hora. Aquietai-vos, eles estavam igual uma barata tonta. Eles estavam igual uma barata tonta, não sabia o que fazer. Já viu pessoa quando não sabe o que fazer? Ai meu Deus, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Imagine isso daí, você com 50 pessoas, uma coisa, você com milhares de pessoas. Imagine o desespero, Moisés olhando para aquilo, tendo que trazer uma palavra para aquele povo e diz, aquietai-vos, todo mundo, calma. Todo mundo estava com o coração conturbado. Acalma esse teu coração nesse momento. E é isso que está acontecendo com a população. Precisa da calma vinda de Deus. A calma, aquietai-vos. Está todo mundo igual uma barata tonta. Ninguém sabe o que fazer. E o Senhor está falando, calma. Está tudo sob controle. Muitas vezes nós esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Ele manda em todas as coisas. A nossa vida está sob o controle de Deus. Se Deus quisesse que eu não estivesse aqui, eu não estaria aqui. Não adiantava eu estar de máscara. Se Deus não quisesse que eu estivesse aqui nessa noite, eu não estaria. Nós pensamos que Deus perdeu o controle. O mal só me pega se Deus permitir. Se Deus não permitir, o mal não vai me pegar. Nós não sabemos, muitas vezes nós agimos como alguém que não conhece a palavra de Deus. O mal não me pega se Deus não quiser que me pegue. E se Ele quiser que me pegue, vai pegar. E se Ele quiser que alguém pegue, vai pegar. Nada acontece se não for com a permissão de Deus. E o que Deus aquietar, fica calmo. Esse exército que vocês estão vendo, eles não vão pegar vocês. A palavra vem, vede o livramento do Senhor. Chega para aquele povo lá e diz assim, começa a ver agora o livramento do Senhor. Milagre nós vemos antes de acontecer. Porque milagre nós enxergamos pela fé. Milagre nós enxergamos pela fé. Que você comece a enxergar agora o que Deus ainda vai fazer. É isso que Deus fala para o povo, vem cá, pode começar a ver o que eu vou fazer. Vede o livramento do Senhor.
O inimigo de hoje não vai vir nunca mais. Está vendo esse povo, esse exército que está vindo lá? Vocês nunca mais vão ver ele. Vocês vão ter outras lutas, vocês vão ter outros problemas, mas esse inimigo vocês não vão ver mais. O Senhor pelejará por vós. Meu irmão, sabe quem está lutando por mim? Sabe quem está lutando por você? É o Senhor. É o Senhor. Ele chegou para aquele exército, está vindo um grande exército, quem vai pelejar por você, por cada um de vocês, é o Senhor. Não vai ser vocês que vão ter que pelejar. E o Senhor chega para Moisés naquele momento e deu uma ordem a Moisés. O Senhor chegou para Moisés e chegou para Moisés e disse assim: por que vocês estão clamando? Marchem. Sabe o que o Senhor estava falando? Não é que eles não eram para clamar. Só que teve o tempo de clamar, agora era tempo de agir. Na nossa vida também tem tempo de clamar, mas tem tempo de agir. Porque vocês continuam clamando? Não, agora não é hora de clamar, é hora de marchar. Marchar é seguir em frente. É tomar o norte. Só que, se fosse para marchar, não era para marchar na direção do exército, era para marchar na direção do mar. E aí? Deus coloca coisas impossíveis diante de nós, mas nós servimos o Deus do impossível. E o Senhor chega para Moisés e disse assim: toca o teu bordão. Esse bordão de Moisés simboliza autoridade. E eu quero te dizer uma coisa: Deus está te dando, Deus já nos deu autoridade para nós marcharmos diante de todas as dificuldades. E quando Moisés tocou o bordão, a Bíblia diz o quê? O mar, o quê? Se abriu. Eu não sei se foi como tem um reverendo, um pastor, que eu gosto muito, que ele diz que, eu acho que já abriu direto, mas se for dessa forma também, ele disse que acredita que o mar, a cada passo de Moisés, que é à frente do povo, o mar ia se abrindo, de passo em passo. Mas o que eu quero te dizer é que a palavra diz que o mar se abriu. E o povo passou ali, aquele que seria uma grande dificuldade, passar no meio do mar. Moisés passou. E a Bíblia diz que quando o exército de Faraó foi passar, o que aconteceu? Primeiro os carros começaram a emperrar. E depois o mar, o quê? Se fechou. E uma vez eu ouvi uma ilustração de um pastor, que ele disse que ele dando aula, além de pastor, ele é professor, e uma vez um dos alunos chegou para ele e disse assim: o pastor, dizem que naquela época, o Mar Vermelho, em certa época, criava-se um banco de areia de, no máximo, 0,5 metro. E foi por isso que o povo conseguiu passar. Se criasse esse banco, a água ficava 0,5 metro de água só, e por isso que o povo passou. Aí aquele pastor chegou assim e disse assim: então quer dizer que o povo passou com 0,5 metro de água só? Aí passou com 0,5 metro. Aí ele disse assim: poxa, meu Deus é poderoso mesmo.
porque com meio metro de água conseguiu afogar um exército. Se você quer falar, então, então tá bom, com meio metro de água, Deus... E quando chegou do outro lado, o povo cantou o hino da vitória. E eu quero te falar nessa noite, no final do versículo, terminando, o versículo 31 diz que Deus foi glorificado. E viu Israel a grande obra, aquele mesmo Israel é aquele mesmo povo que estava murmurando, aquele mesmo povo que queria voltar para o Egito. E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, o teu servo. Aquele povo que, naquele momento de aflição, estava incrédulo, estava murmurando, depois de passar por aquilo tudo, eles começaram a crer no Senhor e começaram a temer o Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, Ele está aqui nessa noite. É tão bom saber isso, que o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. Da mesma forma que o Senhor falou para Josué, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu sou contigo. Ele fala nessa noite, da mesma forma que eu fui com Josué, com Moisés, eu fui com Josué, eu sou contigo, eu sou com você, irmã Líbia, eu sou com você, irmã Lenice, cada irmão aqui da igreja, o Senhor é conosco, e é isso que o Senhor está querendo ministrar no nosso coração. Não deixe o pavor tomar conta do teu coração, não deixe o pavor te paralisar. Infelizmente muitos servos de Deus estão paralisados nesse momento. E o Senhor está falando, marcha. Quando fala marcha, não fique parado. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Eu não sei se tem irmãos aqui que estão passando por um deserto. Eu não sei qual é o seu deserto. De repente é um deserto familiar, é um deserto na saúde, é um deserto na vida financeira. Quando eu falo para cada vida, eu falo para os irmãos que estão aqui, como eu falo para os que estão acompanhando online esse culto. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor tem cuidado de nós. Se estão vindo as provas, é para que nós sejamos aprovados. A palavra de Deus diz, tende por alegria passar por muitas provas. Se nós estamos passando é porque nós estamos vencendo, meu irmão. Se você está passando por uma prova, você vai vencer, você vai conquistar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos pela Tua palavra, Pai. Tua palavra que é viva, Senhor. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra viva, Senhor. O Senhor, da mesma forma que falava outrora, Pai, o Senhor continua falando hoje, Senhor. O Senhor continua falando aos nossos corações, da mesma forma que o Senhor usou a Tua palavra para trazer ânimo para aquele povo, naquele dia, Senhor. O Senhor está trazendo uma palavra nessa noite para trazer ânimo para os nossos corações nessa noite, Pai. Para sabermos que nós vamos prosseguir, nós vamos avançar, nós não vamos parar, ó Deus. Tu não chamou o Teu povo para ficar paralisado de medo, mas chamou o Teu povo, Senhor, para vencer, Senhor. E nós vamos vencer em Ti, Senhor. Porque em Ti nós somos mais do que vencedores, Pai. Eu te louvo por cada irmão, Senhor, que recebeu a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor.